Olá. Em função dos grandes eventos internacionais que vão ser sediados no Brasil, o Senado Federal começou um debate sobre a lei que tipifica e que fala sobre as penas para crimes de terrorismo. Mas essa discussão ganhou um novo elemento a partir das manifestações populares de junho de 2013 e, mais recentemente, nesse mês de fevereiro, a manifestação popular que levou a óbito o jornalista cinematográfico da TV Bandeirante, Santiago, o cinegrafista jornalista Santiago. Nós vamos conversar agora com a senadora Ana Amélia sobre justamente a convergência desses temas no debate sobre segurança pública e sobre a lei que tipifica o crime de terrorismo. Senadora, além de tudo, é jornalista e tem, por isso, também uma perspectiva muito particular do tema, né, senadora? Na verdade, Tânia, essa matéria é de uma grande densidade, não só legislativa, mas também política. O Brasil está fazendo a Copa do Mundo e, para quem lembra, ou tem memória, ou talvez os jovens não lembram, em 1973, em Munique, nas Olimpíadas, houve um dos mais bárbaros atos terroristas cometidos com a delegação, envolvia Israel e outras delegações. E foram feitas muitas vítimas. Reféns assassinados, né, senadora? Reféns assassinados e, à luz daquela trágica experiência, o Brasil não tem inimigos. Brasileiros não são terroristas. Nós hoje estamos numa democracia e não há manifestação dessa natureza. A lei brasileira é omissa, porque nós tínhamos a Lei de Segurança Nacional, acabou a Lei de Segurança Nacional com o advindo do regime democrático e ficou um vazio na lei. Essa é a realidade. E numa situação em que o Brasil vai viver de sediar eventos internacionais, não pode ter essa lacuna, né? Aí é que está. Em 2011, o senador Marcelo Crivella, tendo por base o antecedente de Munique, e considerando que o Brasil é pacífico, mas o Brasil vai receber muitos representantes de vários países, e você não sabe qual será o comportamento desses grupos de representação estrangeira. Será que o Brasil seria palco de uma agressão tal quanto aconteceu em Munique, na Alemanha, naquela Olimpíada em 73? A gente nunca pode prever, a gente nunca deve saber, mas dizem sempre que é preferível prevenir do que remediar. Então, a ausência de uma lei para isso, nesse sentido, o senador Crivella até pediu o apoio, ele já tinha um projeto pronto, ao senador Walter Pinheiro e a mim, que ajudássemos a ele a tramitar a matéria. Eu pedi para examinar antes, naquele momento, 2011. Era outro contexto. Era outro contexto, era outro contexto, a Copa do Mundo estava assim, distante, era 2014, né? Então estava distante. Você não tinha nem a figura dos black blocs ainda. Não, exatamente, não tinha mobilização contra a briga contra o ônibus e tal, e a Copa do Mundo não tinha nem estádio, era um projeto. As ideias são essas. 2013, com o agravamento da crise da saúde pública, com o agravamento da mobilidade urbana, as cidades cada vez mais insuportáveis, congestionamentos, transporte caro, transporte ruim, transporte deficiente, as pessoas, todo mundo angustiado. E gigantescos estádios se erguendo, como aqui em Brasília, que você não pode ignorar quando passa naquele movimento. E aí o cidadão brasileiro, com todo o direito, olha para aquilo e diz assim, dinheiro para construir o estádio tem. Por que não tem dinheiro para botar lá o plantão do hospital emergência 24 horas? Daí nasceu o padrão FIFA. Meu filho vai para não sei... Aí veio a comparação. Porque havia um monumento na frente dele que custou muito dinheiro, aqui o de Brasília, mais de R$1 bilhão, tá? Então, tendo esse monumento à frente dele, é essa a pergunta. E aí as mobilizações vieram. Se pode fazer isso, é sinal que pode o país fazer também. Mesmo que venha a explicação do governo que é dinheiro privado. O daqui de Brasília não é dinheiro privado. Bom, esse é o tema. O projeto, que é esse projeto do senador Crivella,
ele deveria prevalecer, não só sobre terrorismo, mas também ele tratava sobre greves, porque se você imagina, uma greve no serviço de saúde, Sim. de atendimento à saúde, no serviço público, na hora de um atendimento de emergência, com algum episódio que envolva ter que atender muitas pessoas, o que ia acontecer com greve no setor? Então, ele proibia temporariamente greve no setor público. Quando eu recebi para ali, eu me preocupei mais com esse aspecto, que era um aspecto social, era um aspecto que falava sobre, digamos, do direito do trabalhador à greve, que a greve é um direito do trabalhador, uma cláusula pétrea, e você anular mesmo temporariamente era um risco grande sobre esse direito do trabalhador. Pois bem, fizemos, então, eu fiz um relatório que não deveria nem regimentalmente ser, porque como eu era, digamos, tinha apoiado com a assinatura o projeto do senador Crivella, eu não poderia ter sido a relatora, mas fui, porque aí chegou 2013 com a Copa das Confederações e o projeto abordava a Copa das Confederações, por isso que ele começou em 2011, Copa das Confederações e Copa do Mundo. Quando nós fomos começar a examinar, a Copa das Confederações tinha acabado. Então, ele já tinha perdido eficácia para um evento. Não aconteceu nada, foi tranquilo, sem grandes problemas. Começou a ver, aí somou o avanço do projeto com as manifestações. E grande parte das redes sociais começaram a entender e ver nisso, e muita gente de má fé, trataram de carimbar como se isso fosse para proibir as manifestações. Ora, uma maneira de cercear a expressão. Uma forma muito, digamos, ardilosa de atacar o autor, o senador Crivella. Saiu uma matéria num jornal do Rio de Janeiro dizendo que o senador tinha proposto 30 anos de cadeia para manifestante contra isso. Quer dizer, convenhamos, é querer botar chifre em cabeça de burro, ou pelo em ovo, como a gente fala normalmente. Então, não tem nada disso. O que se estava vendo é terrorismo. E manifestação não tem nada a ver com terrorismo. Nem a bomba contra o menino, contra o Santiago Andrade, o cinegrafista que morreu de forma violenta, covarde, agressiva, selvagem, bárbara. Isso é um crime comum. Ele atirou para matar. Ele sabia, atirou aquilo, ia ferir alguém. Podia ser a Maria, o José, o João. Feriu uma pessoa que estava trabalhando. Então, criou um símbolo sobre isso e sobre aí uma percepção diferente. As pessoas todas estão alarmadas com este grau de recrudescimento desta violência, desses manifestantes que são anarquistas. E o anarquista, por natureza, não tem Estado, não tem família, não tem nada. Ele é anarquista, ele é contra a família, ele é contra a polícia, ele é contra o Estado, contra o Ministério Público, contra tudo, contra a mídia. Contra a mídia, contra o direito de você trabalhar, contra como aconteceu com Santiago Andrade. Então, mas essa atitude a senhora considera terrorista? Não, não é terrorista, isso é manifestação. O anarquista é um anarquista, não é um terrorista. O nome é anarquista. Anarquista, ele quer quebrar tudo. Os excessos dele podem ser considerados, então, vandalismo em vez de terrorismo? Vandalismo, crime tipificado disso, vandalismo. Dano ao patrimônio público, dano ao patrimônio privado, quando quebra um banco privado. O público, quando é o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica Federal, quando é uma agência do BRB aqui em Brasília, ou quando uma Itamaraty, como aconteceu, que invadiram Itamaraty, quebraram todas. Isso é patrimônio público. E muitas vezes os manifestantes populares fazem questão de pontuar que isso não os representava. Pois é, então exatamente, aquelas pessoas que vieram aqui, inclusive à frente do Congresso, foi tão bonito, as famílias vieram numa manhã, num domingo, as crianças participando, uma coisa maravilhosa, como se fosse um renascimento, né? Um fortalecimento da política brasileira. As pessoas foram para as ruas, milhares e milhares. E, olha, nas cidades, interior do Rio Grande do Sul, todas elas se mobilizaram. Mas, nesse momento, o pessoal puxou o freio, ficou assustado, alarmado, porque a sociedade não quer isso. A sociedade quer uma manifestação, quer dizer... Agora, como eu disse ontem no meu discurso, quer protestar contra a Copa, quer fazer a exigência de padrão FIFA para educação, para a saúde, para a segurança pública, para o transporte, para a mobilidade urbana, faça, levante uma bandeira, faça um cartaz, faça um protesto, bata tambor, mas não atire uma bomba, não mate, não fira, não destrua um patrimônio privado ou público. Não é isso que nós queremos. Ou destruir e botar fogo em viaturas de veículos de comunicação, tocar fogo em vagões de trens, ou dos ônibus, incendiando. No fim,
quem paga é toda a sociedade. Quem é que mais sofre cada vez que acontece um incêndio num ônibus? O usuário do transporte urbano. E a população mais pobre, Tânia. São os mais pobres. A pessoa faxineira que precisa sair de manhã para vir trabalhar. É o diarista, é o trabalhador que depende do transporte urbano. Não adianta. Então, isso é o desgaste. É o desgaste. Hoje, os black blocs se refluíram. Porque ficou confirmado. Mas foi a primeira tentativa, o que foi? Foi dizer que foi a polícia que tinha atirado no rapaz. Se a violência gera violência. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos assiste, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas, 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.